Fala pessoal, boa noite. Mais uma live, mais um dia. Tudo bem? Vamos esperar o Val chegar aí. Fala Guilherme, tudo bem? Quem for entrando, se puder me avisar se tá o som. Fala pessoal, oi Thales, oi Amanda, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá dando pra me ouvir? Alô, alô? Se alguém estiver me ouvindo aí, dá um toque só pra eu conseguir me... Fala João, dá pra ouvir? Fechou. Ó, esperar aqui agora o nosso convidado chegar. Fala, Bruno. Aí sim, hein? Ó, já vou convidá-lo aqui. Perfeito, vamos lá, hein? Vamos ver. E aí, Thiago, Aí! como é que você Tudo tá? bem? Como você Tudo tá? tranquilo? Tranquilo. Tudo Opa, massa? tá me vendo aqui? Eu sempre a câmera Tô, sobe comigo. Pera aí. tô vendo bem, cara. Tô vendo. Você tá me Aí, ouvindo bem? tô. Então tá Você tá massa. aparecendo um pouco acima da boca só, mas dá pra ver. Ah, é? Você consegue abaixar um Eu pouquinho? consigo, sim. Aí, Assim tá aí legal? sim. Opa, show de bola. Vamos embora. Val, como posso chamar? Eu não sei a sua Pode pronúncia, chamar de Val. talvez. Pode chamar Val? Val, pode chamar Val. Perfeito, Val. Queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui hoje, quarta-feira à noite. E queria deixar, na verdade, você se apresentar para todo mundo que está aqui. Ah, legal. Eu que agradeço o convite, tá? E essa oportunidade de estar aqui fazendo essa live com o pessoal da Plenitude, que eu admiro demais. Então, meu nome é Val Paz, eu sou educador físico, eu sou nutricionista, eu tenho especialização em nutrição esportiva, tenho especialização em obesidade e emagrecimento e tenho formação de Nutri-Coach. E o que acontece? A minha história com comportamento alimentar, ela começou exatamente há uns 2 anos atrás, Uhum. quando, na verdade, começou em 2015, quando, em abril de 2015, eu me vi com 6% de gordura, né? 6%? Secão, definidão. Tá. E no final de 2015, ao mês do meu casamento, eu tava com 20 quilos a mais. Ó. E aí eu comecei a me perguntar o que é que tava acontecendo comigo, né? Como é que poderia ser eu, profissional de educação física, profissional de nutrição, com tantas especializações, 20 quilos mais gordo? Como é que pode? O cara que é profissional da área engordar 20 quilos assim, nas vésperas do casamento. Perto de uma E aí, data Thiago, importante, né? nada que eu fazia eu conseguia emagrecer. Por mais que eu tentasse, por mais que eu restringisse, por mais que eu tentasse fazer coisas que eu nunca tinha feito na vida até, né? Até fazer Certo. jejum intermitente, até fazer aeróbio em jejum, e eu Uhum. não conseguia emagrecer. E o que foi que aconteceu para que eu conseguisse emagrecer? Eu só consegui emagrecer quando eu encontrei um outro caminho, que na verdade foi o que me levou a estudar comportamento alimentar, que me levou a estudar neurociência, e hoje é o que eu tento propagar e atingir o maior número de pessoas com esse conhecimento. Perfeito. Então, né, Val, além de uma questão teórica que a gente vai falar aqui também, você tem aí uma experiência prática real e digo mais Total. recente, né? Recente. Recente. Tá. Hoje, um pouco mais cedo, eu tinha feito uns stories para dizer o seguinte, né? Que muitas vezes as pessoas nos perguntam, como Nutri, ainda mais você como educador físico também, ah, mas o que eu tenho que fazer para emagrecer? Eu escuto assim, às vezes, pode fazer dieta difícil aí que eu sigo, né? As pessoas não veem que o buraco é mais embaixo, né? E que às vezes você Ou pode. então, ou então, ou então assim, né? Comigo só funciona se for radical, Escuto né? muito, toda semana eu escuto alguém falar Isso isso, aí você né? escuta muito, né? Ô, Exatamente. Thiago, só lhe dá só um segundo para eu tirar o cachorro aqui que ele tá preso, Claro, senão ele não mas vai deixar a gente fazer essa live. Um segundo. Só para eu pode ficar soltar ele aqui. tranquilo. Tá bom. Pessoal, é isso aí, ó, a vida real ao vivo é assim mesmo. E vocês também me desculpem se algum. Aí, Val, tava falando aqui o seguinte: aqui do lado de casa tem uma avenida, então vira e mexe, às vezes também passam uns caminhões aqui. Eu fui desculpar antes, caso aconteça com ruído. Ah, vamos embora. Partiu para cima. Ótimo. E é bacana que você comentou nisso, Val, porque assim, é, tem aquela coisa, né? Domine todas as técnicas, tenha todo o conhecimento, mas seja uma outra pessoa quando você está atendendo, né?
se sensibilize, tenha empatia. Conta um pouquinho mais sobre isso. Seja apenas mais um ser humano, né? Quando Exatamente. você estiver diante de um ser humano, seja apenas mais um ser humano. Então, no começo foi muito difícil para mim assumir isso, sabe? Por isso que eu ontem divulguei tanto a entrevista da Cleo Pires, se a maioria Nossa, das eu pessoas, vi. pelo menos a maioria dos meus seguidores aqui, eu tenho certeza que estavam lá presentes, porque eu fiz questão de divulgar, porque eu achei muito forte da parte dela, muita coragem da parte dela, abrir para o público o que ela passou, né? O Exatamente. que tinha por trás daquele palco tão bonito, né? E, na verdade, as pessoas só veem o nosso palco, né? No Instagram, hoje em dia, as Exatamente. pessoas veem o que a gente posta, o que a gente quer que elas vejam, né? Exatamente. Mas elas não veem os bastidores, o que é que está acontecendo ali por trás, o que é É que o aquela famoso pessoa... vida vivida na vida É o postada, quê? né, bom? A questão da. Exatamente. Então, assim, elas não estão vendo o que é que aquele corpo perfeito, né? Que eu não acredito nessa palavra corpo perfeito. O que é que tem por trás daquilo, né? E a gente acaba se deparando com tantas pessoas e as histórias se repetem tanto. Se repetem tanto, se repetem tanto. E o que eu tento dizer para as pessoas, para que elas acreditem verdadeiramente, é que a culpa desses fracassos não é dela, não é sua, ser humano que fracassou Perfeito. em mais uma dieta restrita, né? Porque muitas vezes as pessoas elas carregam tanto aquela culpa e elas depositam tanta esperança em uma próxima tentativa que a vida dela é Exatamente. culpa, frustração, frustração, culpa, e ela não sai desse ciclo. Então, Exatamente. hoje em dia, Thiago, muito mais do que eu faço, é claro, achei interessante que você falou nos seus stories, acho que ontem. É muito interessante a gente falar da parte bioquímica, da parte fisiológica, é claro, é importantíssimo. A gente não pode esquecer que a gente é nutricionista, que a gente estudou isso. Mas penso que é tão lindo a gente conseguir enxergar o ser humano que tem ali na frente da gente, né? Perfeito. Muito mais do que um paciente que quer informações técnicas, ele é um ser humano, ele só quer ajuda. Exatamente. Então, quando a gente consegue ser empático e a gente se coloca realmente no lugar daquela pessoa, né? Por exemplo, eu não consigo parar de comer doce. Então, qual seria a conduta tradicional? Mas você não pode comer doce. Você quer emagrecer, você tem que cortar. Exatamente. Mas você concorda comigo que uma pessoa que come doce todo dia, ela sabe que comer doce todo dia não é a opção mais saudável do mundo. Ela sabe, ela tem consciência disso. Mas você Exatamente. também concorda comigo que existe algo de muito bom por trás disso que faz ela comer o doce todo dia? Senão Exatamente. ela não comeria. É um Então, gatilho, né? exatamente. Então, assim, a parte comportamental, o que leva ela a comer aquele doce, por que que ela está comendo aquele doce, o que é que aquele doce traz na vida dela, na maioria das vezes é muito mais importante do que quanto de açúcar aquele doce tem. Isso é o menos importante, né? Entendeu? Então, a gente entender o porquê, o como e o quando das coisas acaba fazendo muito mais sentido. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho respostas fantásticas que as próprias pessoas elas conseguem traçar o caminho delas. Uhum. Né? A gente tem um grupo com 99% do grupo de mulheres, e essas mulheres, todos os dias, são depoimentos fantásticos, onde elas conseguem tirar as respostas. Elas Perfeito. conseguem ter essas respostas. Por quê? Porque as respostas estão no nosso subconsciente. A grande questão é a gente querer encontrar essas respostas. Muitas vezes a gente precisa vencer alguns medos, algumas Perfeito. crenças, para que a gente consiga acessar o nosso subconsciente e acessar essas respostas. Então, eu sempre coloco para as pessoas o seguinte: qual o primeiro passo que você consegue dar hoje? Qual o menor Uhum. esforço que você consegue dar hoje, agora, em direção ao caminho que você quer seguir? Perfeito. Porque não tem que ser dolorido. Então, o que as pessoas têm que entender é isso. É que o processo de emagrecimento como um todo, ele não tem e ele não deve ser doloroso. Porque se ele for doloroso, ele não vai ser sustentável. Perfeito. Essa é a questão, né? E hoje em dia a gente vive nesse mundo de dieta, não dieta, dieta, não dieta.
tudo depende do que significa dieta para você. Tudo depende de como você encara o que significa o nome dieta. Né? O que acontece? Eu fiz algumas formações, algumas pessoas condenam a prescrição, outras pessoas adotam a prescrição. Eu acho que existem pessoas que funcionam muito bem com a prescrição, que eu não chamo nem de prescrição de, ó, isso aqui é um mapa. É um Legal. mapa para você não se perder. Porque você já imaginou uma pessoa que a vida toda dela foi seguir dieta, foi seguir um roteiro, e de repente você faz, ó, não tem mais nada? Exatamente. Ela vai sair dali no mínimo perdida. Então eu acho que se ela sair com uma pinha na mão e dizer, ó, isso aqui não é engessado, tá? Isso é um mapa para quando você estiver no escuro, você olhar, peraí, deixa eu me guiar aqui e ver para onde é que eu tô indo, mas isso aqui não é engessado. Então, o que eu costumo muito trabalhar hoje com as pessoas é que elas entendam e comecem a se perceber, né? Como é que tá essa fome? O que é fome, né? Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas é: como é que você define fome? Como é que você sabe que está na hora de você colocar nutriente para o seu corpo? E aí, Perfeito. mas eu nunca parei para pensar nisso. Você e 99% das pessoas, porque normalmente comer torna-se um hábito, comer torna-se algo automático, né? Na verdade, Exatamente. segundo Charles Duhigg, lá no Poder do Hábito, ele fala que 40% de todas as atividades que a gente faz diariamente tornam-se hábito, ou seja, elas não passam pela parte racional do cérebro. Elas passam direto no nosso cérebro reptiliano, elas são automatizadas. Então, assim, comer normalmente é um ato automático. Então, a gente tem que, na hora do comer ali, ligar o botãozinho da consciência e entender o que é que está acontecendo naquele momento, para que a partir da gente entender, a gente consiga ter o poder de escolha. Hoje eu achei sensacional uma cliente minha, grande amiga minha, está até aqui na live com a gente. Parabéns, Marcele, pela sua percepção. Tava no fast food com a amiga dela e ela fez, ó, enquanto minha amiga tá comendo aqui um hambúrguer com batata frita na minha frente, eu tô tomando o meu geladinho aqui, o meu Dudu de whey que eu resolvi fazer. Porque hoje eu não quis comer fast food. Né? Eu não Uma quis. escolha, né? Não é que eu não posso, é porque hoje eu não quero. Hoje eu não tô afim. Então, quando a gente dá o poder de escolha ao ser humano, é impressionante como o jogo muda. Isso é fantástico, Thiago. Ele é o direcionador das condutas, né? Bacana que você comentou das frustrações quando as pessoas tentam fazer muita dieta e tal. E assim, quando o paciente chega, né, ou o cliente, enfim, chega no nosso consultório, ele está depositando ali em mim, em você, mais uma esperança. E aí o nutricionista, tendo essa abordagem comportamental, ele tem ali tudo para mudar, de repente, aquela frustração, enfim, é para ajudar, né, aquele indivíduo. E aí o paciente já chega às vezes falando assim, mas eu escuto muito isso. Eu posso comer tal coisa? Eu não gosto disso, né? Eu falo assim, claro, mas por que não? Eu escuto muitas vezes assim na consulta, nossa, mas então pode tudo. Aí você fala, sabe, não é que pode, mas assim, se você tiver vontade, coma isso. Aí você fala, nossa, mas aí fica difícil, porque não consegue andar, falta aquele mapa, né? Porque sempre seguiu uma folha. Não, mas espera aí, se eu não tiver isso. Fala, não, tudo bem, mas olha o grupo desse alimento, ele é gigante. Ou, olha, não precisa comer toda vez a proteína, o carboidrato, né? Eu acho que as pessoas têm um conhecimento, Val, bem técnico até para ser leigo, sabe? E aí isso confunde, as pessoas acham que todos os carboidratos são iguais, e fica pensando nessa parte química e não sabe olhar o alimento em si, né? E aí quando a gente começa a ter essa abordagem, fala assim, olha, tudo bem você ir no fast food, inclusive, tudo bem às vezes tomar um refrigerante, né? Não tem nada a ver. A ideia de você, o que te motiva a tomar isso, né? Será que não tem uma outra área da sua vida que não tá legal? Ou, nossa, tem gente que escuta assim, não, mas quando eu como o meu pão com manteiga de manhã e tomo uma coca cedo, por exemplo, eu lembro, sei lá, da minha avó. E aí? Você vai fazer o que? Você fala, não, tem muito açúcar aí. Né? Você vai por um outro lado. Então, eu acho que é bacana você comentar isso, porque assim, eu acho muito difícil de abordar com tamanha profundidade isso em uma consulta, por exemplo, falando de forma prática, né? E muitas vezes os indivíduos procuram a gente querendo assim, resultado em um mês, né? No Verdade. retorno. Eu estava comentando hoje com a minha secretária o seguinte, né? Que setembro chega aí e começa a encher a clínica. O pessoal fica pensando no verão e tal. E nessa semana eu já ouvi isso, viu? Mas você acha que eu perco tantos quilos em quanto tempo? Eu não Sim. sei.
né? Não Não sei. tem essa resposta. Pode ser que não aconteça nunca, né? Como assim, né? Você quer mudar seu hábito, né? Que a gente vai falar aqui também, ou você quer ter uma composição melhor para ir em tal lugar, mas isso não está de acordo com a sua rotina, né? Não tem como. Então, assim, como você aborda isso, Val? Perfeito seu questionamento. E eu achei interessante que você tocou no assunto, que foi que as pessoas chegam na gente apostando as últimas fichas, né? Perfeito. Inclusive, Thiago, esse foi um dos motivos que eu parei, né? Eu atendia digamos assim, no melhor centro clínico aqui de Recife, né? Consultório super, ultra, mega power moderno, vista top. Graças a Deus, o movimento consultório topado. Só que parou de fazer sentido para mim. Por quê? Porque a maioria das pessoas que procuravam eram as pessoas que queriam o que você acabou de falar. Queriam uma fórmula para um tempo curto de viver uma vida que não era a vida delas. E por Perfeito. muito tempo eu fiz isso, né? Tenho certeza que você também, porque a gente estava sendo pago para fazer aquilo e a gente tinha que entregar o que o cliente queria. Só que eu lembro bem que foi perto do carnaval desse ano, parou de fazer sentido para mim. Eu tava chegando em casa e, caramba, não quero, não é isso que eu quero fazer, sabe? Eu não tô, eu não escolhi fazer isso simplesmente para ver mais zeros na minha conta. Eu escolhi fazer isso para de verdade ajudar a gente, velho. Para que as pessoas não passem pelo sofrimento que eu passei, porque eu, como nutricionista educador físico, eu me senti incapaz. Caramba, como é que eu não consigo emagrecer? Não pode. E eu me senti, cara, foi uma das piores fases da minha vida. Só eu sei o que eu passei. Né? Até me emociona assim falando disso agora, porque realmente foi um desafio para mim, sabe? Eu só consegui realmente depois que eu encontrei respostas onde eu nunca tinha procurado. E eu só fui procurar porque, caramba, tem que ter alguma coisa. E graças a Deus eu encontrei esse caminho e hoje é o caminho que eu prego. Então, não fazia mais sentido para mim tá fazendo as pessoas irem para o caminho que eu segui, né? 6% de gordura, marmita no carro, casamento de melhores amigos meus, eu levanto marmita, não comia nada no casamento. Cara, eu não quero entregar isso para as pessoas. Eu estou sendo mentiroso comigo mesmo, né? Então, o que é que acontece? Hoje as pessoas mandam sempre, todos os dias mandam direct, você não atende mais fisicamente? Atendo. Mas as pessoas que chegam até mim, elas só chegam ou por alguém que já passou e conversou comigo daquela outra abordagem, ou elas vêm pelo meu Instagram. Ou seja, elas já sabem o jeito que eu vou abordar. Perfeito. Então não vai ter surpresa, não vai ter pedido de dieta, mas eu quero perder tantos por cento de gordura. Não vai. As pessoas que me seguem hoje sabem que o emagrecimento, ele é consequência de um processo. E só vai querer marcar consulta comigo quem está afim de passar pelo processo. Que está disposto, né? Se você não está afim de passar pelo processo, se você não está afim de ter paciência, se você não quer aprender a se rever, a se escutar, a se perceber, eu não sou o profissional para te ajudar, infelizmente. Talvez pelo menos não nesse momento, talvez você não esteja hoje no seu momento de mudar o seu comportamento alimentar, né? Mas a gente sabe que as pessoas só vão ter emagrecimento sustentável quando mudarem o comportamento, né? É aquela frase que até tenho até que decorar o nome do fulano, né? Que eu sinto tanto essa frase e esqueço o nome dele, mas é o seguinte: os portões da mudança, eles só se abrem de dentro para fora. Bacana. Eles só se abrem de dentro para fora, né? E o ser humano, ele não resiste à mudança. Ele resiste Uhum. a ser mudado. Perfeito. Porque aquilo ali não está vindo genuinamente daqui. Mas quando eu decido, eu escolho, eu quero, eu consigo. Mas eu Perfeito. preciso saber que eu quero. Né? Então a gente passa por aqueles estágios. Né? Em que estágio a pessoa se encontra? Porque a mudança vai depender do estágio que ela está. Né? Uhum. Muitas vezes a pessoa está num Contemplação. estágio que ela não sabe que ela precisa mudar. Então, como é que eu vou dizer para uma pessoa que está no estágio, que não sabe que precisa mudar, porque para ela estar sentada no sofá, comendo pipoca com muita manteiga e vendo televisão, sem fazer nenhum exercício todos os dias, é saudável, porque até agora nada incomodou ela. Perfeito. Como é que eu vou dizer para ela que ela tem que mudar? Não sou eu que Vai tenho que julgar, dizer, né? ela não está no estágio de mudança dela. Aí tem aquela outra pessoa, ela sabe que ela tem que mudar, mas ela tem medo. Uhum. E aí tem outro estágio.
ela conseguiu vencer a barreira do medo, mas ela não sabe como é que vai dar o próximo passo. E aí você ajuda ela a dar o próximo passo. Que é a Então hora você que o tem que Nutri entra. respeitar as fases, o momento de cada um. Não adianta eu querer pular etapas. Né? Perfeito. Então, assim, trabalhar com comportamento. Tem uma psicóloga no grupo que faz, Val, você parece um psicólogo da gente. É porque a gente estuda tanta mentalidade, estuda tanto comportamento, porque se não estudar comportamento, eu não vou conseguir lidar com pessoas. E aí eu vou entrar em outro assunto, Thiago, que eu acho que é muito pertinente, né? Eu sou um cara que eu sou empreendedor, eu estudo muito marketing digital, eu gosto muito disso. Tem umas pessoas que estão trabalhando em alguns projetos comigo que trabalham com inteligência artificial. E a inteligência artificial vai dominar o mundo, gente. Isso é fato. Né? O cara falou para mim o seguinte, eu disse, caramba, isso é possível de fazer? Ele fez, Val, você consegue fazer? Eu disse, consigo, então o robô consegue. Perfeito. Só que tem uma coisa, Thiago, que o robô nunca vai conseguir fazer, que é passar emoção para as pessoas, que é pegar na mão e ter empatia com aquelas pessoas, dizer, eu tô contigo, eu sei o que você está dizendo, eu sei o que você está sentindo, eu tô aqui para te ajudar. Eu não tô aqui para te julgar, eu tô aqui para te ajudar. Então, quem conseguir passar isso para as pessoas, quem conseguir esse humanismo, quem conseguir essa empatia, quem conseguir se colocar verdadeiramente no lugar do outro, para que você realmente ajude aquela pessoa, vão ser as pessoas que vão se destacar futuramente. Mas os profissionais que ficarem só na prescriçãozinha de dieta, você tem alguma dúvida que daqui a 2 anos, 3 anos, vão ter softwares absolutamente modestos, o cara vai colocar a digital. O software vai dizer tudo do cara, quantas de vitamina tem, quantos minerais, carboidrato, proteína, calculada, a refeição certinha. Exatamente. Ou seja, o nutricionista que continuar prescrevendo macros, né, como a galera fala, eu vou dividir por macros, tá ferrado, porque o software vai fazer melhor que você. Né? A gente pode citar um exemplo dos advogados dos Estados Unidos. A gente tem inteligência artificial que tem acesso a todo o código, que sabe o comportamento do juiz que vai julgar, que faz uma defesa em alguns segundos. Como é que o profissional vai ter chance com uma coisa dessa? Então, ou você usa a seu favor, ou você está fora do mercado. Então, acho muito pertinente falar isso, porque isso, mais uma vez, só acentua o quanto a gente tem que entender de gente, de pessoas, de comportamento, né? Porque não adianta eu entender de nutrientes, de carboidrato, de gordura, proteína, vitamina. Não, porque macaxeira tem tanto de proteína, tanto de carboidrato. Não adianta eu entender disso se eu não conseguir entender o que é que essa pessoa que está na minha frente está precisando agora. Perfeito. Qual a pergunta que eu tenho que fazer para ela me dar a resposta? Né? O indivíduo ele já vem com a resposta, né, Val? Como você falou. Mas ele nunca procurou ali, né? E uma coisa que me intrigou na sua fala e queria perguntar mais sobre isso é justamente essa questão do eu sei como você se sente. É porque é difícil saber, mas como seria isso? De fato, se pôr a posição dessa pessoa, como a gente consegue chegar próximo disso? Assim, por exemplo, eu já tive só para contextualizar, mas não foi nada muito agressivo, mas isso me impactou. Naquela época do ensino fundamental, né? Bullying e tal, de andar da piscina, não queria nadar porque a composição não era igual dos amigos, tal, jogava bolinha no gol, aquela coisa. Não foi nada muito agressivo, mas eu falava, não, aquilo eu percebi depois, com o tempo, né, quando eu comecei a treinar e tal, que estava na minha mente. Eu falava, não, mas eu não quero mais ser aquele cara que tem um medo de tirar a camiseta para ir na piscina, e tal. Então, assim, é uma frustração, uma fragilidade que acredito eu que se assemelha um pouco no que você sofreu, mas a intensidade é totalmente diferente. Né? E a gente recebe um indivíduo na clínica assim, por exemplo, olha, eu escutei isso mais de uma vez. Ou é você, ou eu vou para a bariátrica. Ou é você, ou é a faca, não sei o quê. Eu chego e falo assim, olha, você nem me conhece. Não deposite confiança em estranho, né? Mas é difícil. Fala assim, olha, eu falo isso. Olha, eu sei que é difícil, não consigo imaginar como você se sente, mas é pesado, né? Tô com você e tal. Mas como a gente dá, Val, como a gente se põe nessa mesma sintonia? O que você pode ajudar a gente? Eu vou tentar responder essa tua pergunta. Eu estava até conversando com a Luciana Lancha sobre isso um dia desse. O que acontece? Quando a gente trabalha com um comportamento desse jeito, acaba que não tem um padrão. Ótimo. Eu não sei o que eu vou dizer. Em nenhuma consulta. Não sei, porque aquilo ali é uma realidade nova, é um mundo novo, é um cenário novo, é uma pessoa nova. Eu não sei, a conversa simplesmente ela flui.
Por quê? Porque eu tô com meus ouvidos ativos. Porque eu tô escutando aquela pessoa falar o que ela tem para falar. Algumas coisas que eu pergunto, assim, no começo de uma sessão né, porque geralmente, como o padrão de atendimento é o mesmo, as pessoas que eu defini atender têm a mesma personalidade, então, geralmente, as histórias são muito parecidas, são muito semelhantes, né? Porque é quase a mesma persona, o mesmo nicho, digamos assim. E aí as pessoas, olha, você já é o enésimo nutricionista que eu procuro. Certo. E aí eu pergunto o seguinte, e por que que você acredita que dessa vez vai ser diferente? Nossa. Você joga de volta, né? Exato. Então, assim, silêncio, cara. 99% das vezes, o silêncio reina, assim, e a pessoa fica, não sei. Legal. Então, por que que você tá aqui? Por que que você tá aqui? Por que que você resolveu vir até aqui? Por que que você mandou um direct pra mim? Porque eu sei que você não vai me proibir de comer nada. E talvez desse jeito eu consiga. Então, vê. Geralmente o caminho começa sempre por aí, né? Porque com possibilidades, com permissões, né? Lembrando que permissão não significa permissividade, né? E eu recebi muita crítica no começo dessa minha semeadura, Thiago, porque como assim? Você está mandando o povo sair comendo de tudo? E eu posso dizer para qualquer pessoa, não só como profissional, mas como uma pessoa que já passou por isso. Aprender a comer e aprender a comer de tudo é absurdamente mais desafiador do que seguir uma dieta. Perfeito. Seguir uma dieta é muito fácil, cara. Seguir uma dieta é só seguir a dieta. Eu não sei por quanto tempo você vai conseguir seguir. Mas que seguir uma dieta é fácil, é fácil. Mas é aquilo, exato. Você não precisa pensar, você não precisa escolher, você não precisa saber quanto de fome você está. Agora, a partir do momento que eu começo a construir um raciocínio, né, é mais desafiador. Por quê? Porque eu vou precisar estar consciente e pensando 24 horas por dia. Perfeito. Né? Então, quando eu pergunto para as pessoas quanto de fome você está? Agora, nesse momento aqui na nossa consulta. Cara, quanto de fome? Olha, eu tenho certeza que você já escutou em algum momento na sua vida alguém falar para você sobre percepção de esforço. De 0 a 10, o quão cansada você está? Você não consegue dar uma nota? Essa nota é sua. Não compare com nada. Você vai dar uma nota e é essa porque é sua. Né? Lembrando que o 0 a gente vai definir como isso, o 10 a gente vai definir como isso. Quanto você está? Caramba, nunca pensei sobre isso. Pois é, porque você não é acostumado a pensar para comer, você só come. O ser humano, ele não é acostumado automatizado, a pensar. Né? Ele é automatizado. Então, assim, é um desafio diário. E as pessoas me perguntam sempre, Val, preciso te perguntar uma coisa. Você consegue aplicar tudo que você ensina pra gente? Eu tento todos os dias. Mas eu também sou um ser humano. A minha mente é treinada para ser automatizada. Tem horas que eu me pego no automático. Perfeito. Então, se a gente não ficar sempre no botãozinho da consciência, vai ter horas que a gente se pega no automático. E aí, quando a gente fala de comportamento alimentar, que a gente fala do comer emocional, né? Da vontade de comer emocional, daquelas diferenças entre vontade de comer e comer emocional, que é muito semelhante, mas eu tento explicar e trazer aquele aprendizado da forma mais didática possível para que a pessoa realmente consiga aplicar aquilo. Eu digo o seguinte, Thiago, sempre, o meu objetivo aqui é que daqui a um tempo você não precise mais de nutricionista. Ótimo. Na minha opinião, o nutricionista é o profissional que deveria ensinar as pessoas a comerem. Essa é a minha opinião. Tá? Quer dizer, respeito qualquer opinião que seja, mas a minha opinião é essa. E aí muita gente que tem a cabeça um pouco pequena, né? O mindset mais reduzido. Ah, mas você é louco, como é que você vai ganhar dinheiro desse jeito? Gente, vocês não têm noção do que é uma pessoa que tem a vida transformada. Você não tem noção para quantas pessoas ela vai gritar o seu nome. Exatamente. Vocês não têm noção. Você não vai precisar que aquela pessoa volte, porque ela vai mandar 10, 20, 30 para você. Então o pensamento é esse, gente. O pensamento é como eu vou ajudar verdadeiramente essa pessoa. E é isso, se doar o máximo possível.
Mas então, voltando ao que eu estava falando da questão do comer emocional e da vontade, só para a gente não perder esse link. Perfeito. Quando a gente fala, ó, o comer emocional geralmente tem um gatilho, né? Porque o comer emocional ele é um hábito, né? É um mau hábito, mas é um hábito. E aí a gente precisa entender o que é hábito. Já que eu vou falar de hábito, eu preciso entender o que é o hábito. O que é um hábito? Um hábito é um processo automatizado, porém ele precisa de 3 fatores para acontecer. E quais são esses fatores? Ele precisa de um gatilho, que em 99% dos casos, esse gatilho é um gatilho emocional, é uma emoção, ou uma alegria, uma tristeza, uma raiva, ou terminei um casamento, ou perdi um Uma emprego, frustração, né? Geralmente é alguma coisa que foge do seu controle. Geralmente é uma variável que eu não consigo controlar. Aquilo ali vai acontecer. que geralmente Né? você não espera, né? Exatamente. Geralmente você não espera. E aí precisa de uma ação, que é o comportamento, né? De acordo com o gatilho, eu tenho um comportamento. Qual o comportamento que você toma com esse gatilho? Ah, eu vou comer doce. Estou estressada, como doce. Por quê? Porque esse meu comportamento me gera uma recompensa. E qual é a recompensa que o cérebro humano sempre busca? Sempre vai buscar? Prazer. Prazer. Então, você concorda comigo que eu não posso mexer no prazer porque é o que o cérebro quer? E nem eu posso mexer no gatilho? Porque é emoção, eu não tenho como dizer que não vai acontecer. Ou então, por exemplo, não foi emoção, mas eu acabei o casamento. Cara, nem sempre vai dar para voltar ao casamento que acabou. Nem sempre vai dar para recuperar o emprego perdido. Então, eu não tenho como contar que eu vou poder mexer nessa variável. Porém, Perfeito. no meu comportamento, eu consigo mexer. E É aí, seu. aí é que vem a consciência. O que é que eu posso fazer diante dessa emoção, diante dessa frustração, que me gere prazer também? Então, o que eu gosto de fazer na minha vida que me dá prazer, que não seja comida? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui tem pelo menos mais um prazer na vida que não seja comer. Tenho certeza absoluta. Perfeito. E aí, o que é que você faz? Quando você perceber que você está entrando naquele ciclo, você vai fazer essa coisa que te dá prazer. Cara, eu já escutei das coisas mais inusitadas que você pode imaginar. Teve um cliente meu que falou assim, cara, eu adoro jogar o meu gato pra cima. Eu disse, cara, joga o gato, velho. Joga o Olha que gato. interessante. Isso vai É te dar isso. prazer? Vai me dar prazer. Então joga o gato pra cima, velho. É uma forma de você relaxar, de você tirar aquele estresse que tá naquele momento ali. Joga o gato pra Mudar o cima. foco, né? Ah, eu adoro sair pelo trabalho, então na hora do almoço, sair conversando com todo mundo. Sai conversando com todo mundo, velho. Dá prazer? Vai lá. Eu, por exemplo, Val, eu adoro dormir, porque é uma coisa que eu não faço como deveria. Se Perfeito. não dormir me dá um prazer absurdo. Tomar um banho quente me dá um prazer absurdo, né? Então é o seguinte, se fosse para ensinar uma fórmula, como lidar com isso, a fórmula seria essa. Procurar um prazer que você possa adequar ali e fazer. Agora, vem o pulo do gato. A gente está trabalhando com comportamento. A gente está trabalhando com consciência. E quando você tem consciência, você passa a poder fazer escolhas. Então é o seguinte, desde que eu esteja consciente do que eu estou fazendo, nada me proíbe de que, por exemplo, hoje eu estou estressado pra caramba, eu estou afim de comer um chocolate porque eu estou estressado. E eu vou comer o chocolate porque hoje, pontualmente falando, eu estou estressado. E eu sei que aquele chocolate vai me acalmar naquele momento. Então hoje eu escolho comer esse chocolate. Lembrando que eu estou escolhendo e sabendo por que eu estou comendo. O que não pode acontecer é, eu não sei nem por que eu como chocolate. Tá lá em cima da mesa, tá lá eu como. Então percebe a diferença de eu saber o que eu estou passando e tomar a decisão de hoje eu vou comer porque eu tô mal pra caramba. Eu sei que momentaneamente isso não é uma rotina, mas hoje eu preciso desse chocolate. Porque eu tô triste, porque eu tô feliz, porque eu tô estressada. Faz sentido isso? Totalmente, totalmente. Isso é bacana, Val, porque o indivíduo ele começa a criar autonomia e um novo hábito, né? Uma vez eu vi a Luciana falando algo nesse sentido de tudo bem você sair pela floresta, mas você sabe também que a via expressa ela tá ali, né? Então você consegue. O João Montarelli também falou isso um dia. Ele falou, ó, a gente deixa o indivíduo no caminho da floresta, que é difícil, que ele se comentou, de escolhas, mas se ele precisar, ou numa situação que ele tenha pressa, ele vai pelo expresso, que é automático. Mas ele tem que saber os dois, né? E acho Isso. bacana, Val, acho que você consegue dizer isso muito melhor do que eu,
é que tudo bem errar, né? A gente só conseguir saber Com esses dois certeza. caminhos, vai errar. E não tá errado errar, né? Acho que quando a pessoa ela erra e reconhece que errou é o grande passo, né? Porque assim, o que Perfeito. deu certo, deu certo. Agora, por que não tá dando, entre aspas, tudo certo, né? E é justamente na fragilidade ali que a gente tem o problema, né? Eu vejo muitas pessoas, vai ver como você consegue me ajudar e todo mundo tá aqui em relação a isso. Homens e mulheres. Falam o seguinte, às vezes, nossa, Thiago, tira tudo, só não tira o álcool, né? É algo, ou assim, a pessoa começa, na consulta ela vai falando, no retorno e tal. Não, eu parei de comer tal coisa, controlei tal coisa, né? Mas o final de semana o álcool é difícil, né? O álcool, ele tá hoje no centro da nossa sociedade como uma substância, vamos pôr assim, né? Não vou chamar de alimento, que rodeia tudo, né, Val? Desde uma frustração com uma comemoração, um social, o networking. E como que você tem contato com essas pessoas em relação a isso, por exemplo? Então, interessante isso que você falou, porque realmente é muito comum. Né? Teve até um amigo meu bem próximo que a gente teve uma experiência em torno do álcool, né? Porque ele falou, ó, você pode me ajudar e o que você quiser e o que você disser eu faço. Eu só não vou deixar de tomar minhas 10 Heineken no sábado e minhas 10 Heineken no domingo. Uhum. Tá, tudo bem. O que é que você poderia fazer no sábado e no domingo que você não faz hoje e que você acredita que vai te ajudar com essas 10 Heineken do sábado e essas 10 Heineken do domingo? Cara, eu acho que eu posso dar uma caminhada no parque. É tranquilo para você dar uma caminhada no parque? Ah, é de boa. Então, beleza. Vai. Então, entende que ele já tem uma alternativa para aquilo? Ele tem, exato. Ele É já porque ele não tem, o ser humano conseguiu, já ele não tem conseguiu as começar. alternativas, já tem as respostas. Ele não conseguiu começar, porque o que é que acontece? Eu não sei se já aconteceu com você, mas na minha época de dietas, de restrições, de foco no percentual de gordura, era como se fosse assim, e lendo muito comportamental, intuitivo, eu vejo muito isso nos artigos, nas falas dos autores, que é o seguinte, se eu errar um pouquinho, eu vou errar o resto. Porque eu já saí da rota, então só vou corrigir a rota no meu próximo ciclo. Já Uhum. que eu desviei do caminho, vamos continuar o caminho desviado. Entendi. Já que eu saí da floresta, eu vou continuar o resto agora pela via expressa. Então é como se fosse isso. Ah, já que eu tô tomando Heineken sábado e domingo, dane-se. O resto. Tá tudo errado mesmo. Mas Tipo, se a você mostra segundona, pra ele, né? cara, é uma Uhum. coisa que você não abre mão? É uma coisa que eu não abro mão. Beleza. O que, é que você poderia fazer para melhorar isso nesse dia? Ah, eu posso fazer uma Perfeito. caminhada. Cara, o cara já Ótimo. topou melhorar o comportamento da semana toda. O cara topou inserir exercício no sábado e no domingo. Você vai dizer para tirar a Heineken? Você deixa Não lá, vai, entendi. cara. Você não Uhum. vai. E aí o que é que acontece? A gente tem que enxergar um pouco mais além, né? Vai chegar um momento que aquele exercício vai começar a virar um hábito, que aquele exercício vai começar a trazer benefícios e que ele vai perceber que talvez as 10 Heineken não seja a melhor opção para ele fazer aquela caminhada de manhã. E talvez ele tenha autonomia de, cara, não precisa de 10, você pode diminuir, Legal. sabe? Então, Uhum. tudo tem que partir dele, não de mim. Bacana. A partir do Bacana. momento que eu digo, imagina se eu digo, não vai poder tomar essas suas 10 Heineken. Eu estou criando conflito. E eu não estou Uhum. criando conflito com você, Thiago. Eu estou criando conflito com o seu subconsciente. E Perfeito. automaticamente o seu subconsciente foi feito para resistir a conflito. Existe. Para me E aí eu já sabotar, crio uma né? barreira. Para me tirar daquela Exatamente. fragilidade, da E aí eu já exposição. crio uma barreira. Por quê? O cérebro do ser humano, basicamente, ele, ele é configurado entre escassez, abundância, dor e prazer. A configuração é sempre essa, né? E aí o que é que acontece? Quando eu proíbo, caramba, ele vai me tirar minhas Heinekens, automaticamente eu estou dizendo para o meu subconsciente que eu vou passar por um período de escassez, que eu vou sentir uma dor.
E aí vão Perfeito. existir reações intuitivas relacionadas a isso. E aí vem as barreiras. E aí vem o contra-ataque, né? De forma automática. Então, eu digo sempre às pessoas o seguinte, ó, a fórmula secreta do emagrecimento é você conseguir equilibrar o que o seu corpo quer e o que a sua mente quer. Eles têm que chegar no denominador comum. Porque enquanto ficar um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, você não vai emagrecer nunca. Você vai estar na corda Porque bamba ali. o cérebro humano não foi feito para você emagrecer. Muito pelo contrário, o cérebro humano foi feito para você sobreviver. E sobreviver na configuração dos nossos, né, ancestrais lá, o homem, o cara lá que tinha mais gordura, sobrevivia mais. Sim, sim. Porque ele passava mais tempo sem comer e quem tinha mais gordura, tinha mais reserva, vivia mais. Perfeito. Então, guardar gordura para o cérebro humano é um modo de sobrevivência. Baixar metabolismo basal para economizar energia é um modo de sobrevivência. Estimular a grelina para você comer mais é modo de sobrevivência. Então, assim, o cérebro humano foi feito para você engordar. Se você deixar claro isso para ele, que você quer emagrecer a todo custo, eu sinto informar para você, mas ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Gente, isso é neural, isso não tem como mudar, não sou eu, Val, que estou inventando. Se o foco for emagrecer, você pode até emagrecer, mas tenha a certeza que você vai voltar a engordar. Perfeito. Muitos estudos mostram que para o cérebro, o peso mais saudável que você já teve na sua vida foi o maior peso que você já teve. Porque para ele era onde você estava mais protegido. Era onde você tinha mais possibilidade de viver mais. Então ele sempre vai te querer puxar para o maior peso. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que mudar o foco. O seu foco não pode ser emagrecer. O seu foco deveria ser o seguinte: como é que eu posso melhorar hoje? O que eu posso fazer hoje melhor do que eu fiz ontem? Amanhã, o que eu posso fazer de melhor amanhã? Ah, eu consegui hoje subir um lance de escada. Será que amanhã eu consigo subir um e-mail? Ótimo. Ah, eu consegui adicionar essa semana uma fruta. Será que semana que vem eu consigo adicionar 2 no meu dia a dia? Ah, eu não comia nenhum vegetal. Meu prato era só cor nenhuma. Será que eu consigo dar mais cor ao meu prato? Entendeu? Então é você começar a refletir sobre como você pode melhorar. Então muitas vezes as pessoas fazem: ah, Val, amanhã eu começo a academia. Tá bom. Quantas vezes você vai para academia? Ah, eu vou todo dia. Pera, você tá indo quantas hoje? Ah, não tô indo. Você vai sair de 0 para 100% de uma hora para outra, assim. Você acha que isso vai ser sustentável por quanto tempo? Perfeito. Então a ideia é ensinar aquela pessoa a dar passos pequenos. É como eu posso melhorar o cenário que eu tô, né? Então, para uma pessoa que não está fazendo nada, um dia de exercício físico já é alguma coisa. Porque depois que ela É muita coisa. que aquele um dia fizer parte da rotina, ela consegue dar o segundo passo para fazer o segundo dia. Né? Eu até comentei... É uma sucessão de dias, né? É uma sucessão de dias. E eu até comentei no Instagram de uma amiga minha ontem, que ela postou um vídeo e o vídeo falava assim: faça o que você não gosta. E eu precisei comentar, cara. Comentei amigavelmente, claro, mas tentei passar só a minha opinião de forma amigável. E, cara, tem estudos já de exercício intuitivo mostrando que se eu faço exercício só porque o médico disse que eu tinha que fazer, senão eu ia morrer, eu estou estressando meu cérebro. Eu estou fazendo o cérebro entrar em modo de segurança da mesma forma que eu faço quando eu faço uma dieta restritiva. Então acaba que aquele exercício que eu estou fazendo obrigado faz meu metabolismo basal baixar, faz eu querer comer mais. Não tem as respostas benéficas, né? Então não tem as respostas benéficas. Então não adianta você fazer nada obrigado. Não adianta você querer fazer musculação. Odeio academia, mas tenho que fazer porque é o que dá resultado. Sinto te dizer, não vai dar resultado desse jeito. Né? Então, o que você gosta de fazer? Então, não gosto de fazer nada. Aí a gente tem que conversar, porque assim, o ser humano, ele foi programado para se mexer.
Você precisa aí fazer um autoconhecimento aí, uma busca interior e encontrar algo que você se mexa, que você goste de fazer. Seja fazer um yoga, seja fazer uma dança, seja pular Qualquer coisa, corda, né? o que seja. Andar na Você rua, precisa se é. mexer. Andar na rua, né? Aí você falou agora uma coisa perfeita. Ah, você não tem tempo porque você não vai fazer nada, beleza. Você trabalha longe de casa, perto de casa, você vai de ônibus, vai de metrô, como é que é? Você topa Uber, né? descer uma Quem diz? estação do metrô antes do que você desce e ir caminhando uma estação? Ah, topo, tranquilo. Você já está fazendo alguma coisa. Então, Uhum. é buscar sempre o seguinte: como eu posso melhorar o que eu faço hoje? Hoje. Né? As meninas estão falando aqui, e essa frase surgiu lá no grupo e virou o lema do grupo da gente, achei fantástico isso, que a lagarta, um dia, ela será borboleta. Ela não precisa de um milagre para que isso aconteça. Ela só precisa de um processo. Perfeito. E você só precisa entender esse processo e topar passar por ele, sem pressa, com Uhum. paciência. Né? E acho que é isso, cara. Aquela questão, né, Val? Emagrecimento, ou não é emagrecimento, mas assim, a mudança de hábito não é uma corrida de 100 metros. Deixa eu ver essa frase, é uma Exato. maratona. É uma É um maratona. processo longo, mas ela acaba, É um né? processo longo. E Cara, que interessante você falar isso, que eu ia fazer um vídeo falando sobre isso. Estava escutando um podcast de um cara do marketing digital que eu gosto muito e me veio um insight em falar disso. Prefira fazer maratonas que correr 100 metros. Porque é o seguinte, quando você corre 100 metros é como se você estivesse fazendo uma dieta, né? Você dá o gás todo ali no começo, no começo. pá! Acabou. Você acaba esgotado, você perde a força rápido, né? A intensidade é muito alta, o resultado vem rápido, mas você para. Perfeito. Então é aquela coisa, né? Não precisa acelerar, basta não parar. Basta não parar, exatamente. Só vai, velho. Só vai. Bacana. Até deu uma É arrepiada aqui, isso. Val, isso aí. É isso. Fantástico, fantástico. Não, eu queria dizer para você que muito do que a gente vê hoje na clínica, tive alguns casos assim, que eu falo, nossa, como as pessoas reduzem em números, né? Então, assim, a pessoa já chega no retorno, numa nova consulta, e com colegas também sempre relatam isso em grupos também, tá, de WhatsApp. Nossa, meu sono melhorou, minha rotina tá ótima, tô feliz, falam isso, meu vigor aumentou, e aí tá animado e fala, vamos fazer avaliação, não sei o que, tal, tal. E aí é difícil, às vezes, o Nutri, eu já tive dificuldade de, às vezes, falar assim, mas não precisa. Que a pessoa, não, parece que tudo bem. Aí o Wave vai lá e faz a avaliação. E aí, às vezes, no número ali, às vezes ela, entre aspas, piorou. Ela diminuiu a massa, perdeu, ou manteve gordura ou aumentou, e ela pega todo aquele ânimo, aquela felicidade e fala, nossa, mas eu piorei. Aí chega e fala, viu, esquece essa folha, né? Ou como você tá, tal, parece que foi. E ela se pega no percentual, aí já fala, mas fulano na internet tem tanto, nossa, eu perdi massa, que daí a gente vai ver a massa livre de gordura, que nem a água, nem a massa muscular, não dá pra avaliar a massa muscular com adipômetro. Enfim, a pessoa se embanana com uma tentativa de protocolo de ajudar, né? E aí aquele indivíduo sai totalmente oposto do que ele entrou na sala. Eu vi isso Cara, algumas vezes, né? Porque a gente consegue explicar a variação, mas fala assim, esquece isso daqui. E a pessoa sai totalmente outra. Fala assim, nossa, mas achei que estava bem. Como lidar com isso, mano? cara, o que acontece? O que é que eu faço hoje? Mas eu já vou te contar uma experiência que aconteceu comigo há uns 3 anos atrás, que assim, eu me senti péssimo, não sabia o que fazer, né? Mas o que é que eu faço hoje? Eu converso muito disso que a gente está conversando hoje. Eu explico o processo todo como é que ele é. E que não Uhum, necessariamente o peso vai baixar, a gordura vai baixar. Eu explico isso tudo. Então, a pessoa que vai passar ali, ela sabe do processo que está acontecendo. Ela não, por isso que eu disse a você que eu escolhi esse cliente, certo, né? perfeito. Ele não está esperando o resultado em número, por mais que eu saiba que no fundo ele vai querer, mas ele quer o processo. E Uhum, esse processo ele sabe que vai ser consequência. Então, por exemplo, legal. hoje eu trabalho com bioimpedância para quem quer. Porque eu digo, ó, Sim, Val, usei essa bioimpedância 2 vezes. Uma quando eu comprei, né, foi 20 mil reais. Uma quando eu comprei. E uma quando eu perdi 24 quilos, que eu queria saber o que tinha saído dali. Mas nunca mais eu subi. Como assim você tem um negócio desse em casa e não usa? Não.
Não faz sentido para mim nenhum estar usando isso. Para quê? O que faz sentido para mim são as minhas escolhas que eu dou no meu dia. Se eu tô bem ou se eu tô mal, é um resultado das escolhas que eu dou durante o dia, durante todos os dias da minha vida. Né? E eu falo uma coisa que eu acho que faz muito sentido, que é nenhuma bioimpedância, nenhum adipômetro, nenhuma fita métrica vai falar melhor do que você se olhando no espelho do que suas roupas. Nenhuma. Como você se enxerga, sabe. né? Você sabe. Se você melhorou, você sabe. E aí, voltando para a história que eu te falei, uma das primeiras pacientes que eu atendi empolgada pra caramba, a gente tirou foto, a gente tirava foto. Cara, né? Era na época que eu trabalhava com dietas mais restritas, contagem de carboidrato. Thiago, em 2 semanas, a mulher mudou, assim. Cara, você olhava pra uma foto assim, você fazia, caraca, velho. 2 semanas? Como assim, velho? Nossa! As costas deu uma definida gigante, assim. E ela empolgadérrima. Ah, tá super de boa. Tô gostando pra caramba. A academia tá com um rendimento melhor. Tá, vamos subir na minha impedância. E aí tinha aumentado o percentual de gordura porque ela perdeu massa muscular. Cara, eu acho que se a janela tivesse aberto no meu consultório, ela tinha pulado. Sim, sim. E assim, eu fiquei desesperado que os caras, onde foi que eu errei? Porque, né? Sim. Tinha acesso ao que eu tenho hoje, eu não estudava o que eu estudo hoje, e eu disse, caramba, devo ter passado muito tempo com carboidrato mais baixo, eu errei, ela perdeu massa muscular. Mas enfim, cara, ela tava vendo a foto dela, outra mulher. E naquele momento do número lá, a foto não valeu mais de nada. Acabou, cara. Desmotivou, parou de treinar com o personal. Cara. Não, acho que não tá dando certo, né? Doideira, cara. E assim, pra você ver que o que você falou faz muito sentido. Eu já vivi isso, a paciente falar assim, ó, cliente, né? Sempre. É que eu acho que tem os dois, o passivo e o ativo. E o ativo. E o ativo, mas assim, de falar assim, mas o que aconteceu? E eu falar, olha, não sei, esquece isso daqui, você não tá bem, não sei o quê. A pessoa fala assim, não, mas eu quero estar bem aí. É difícil abordar isso. Porque como você comentou, é uma emoção, né? A gente não espera. Eu, como Nutri, porque ela estava ótima, assim, no vigor, aquela coisa, e ela também não esperava. É como se fosse, eu sempre penso nisso às vezes, quando você estuda para uma prova, né, você faz quer ver o gabarito, né? Você chega e você quer ver ali, você quer ver a prova. Então a pessoa chega lá, não, eu quero ver a folha. E você não conseguiu, entre aspas, no número, acabou tudo. E aí muitas vezes o indivíduo, o Nutri, né, que está do lado da mesa, e o cliente desacreditam daquilo. Ah, peraí. Vamos repetir a avaliação. Aí você põe a pessoa em outra situação desconfortável. Já não vai sair a mesma coisa. Você já coloca em xeque seu olhar clínico. O indivíduo já põe um pouco também de, né, não confiar mais em você. É muito difícil. É muito difícil. Exatamente. Né? É, exatamente. E a abordagem comportamental ajuda nisso. Total, cara. Total, porque as pessoas elas estão conscientes do que elas escolheram passar. Uhum. Né? Então, eu acho muito legal. E assim, vou dizer a você, cara, hoje eu tenho outra vida. Né, em relação até por estar pregando o meu propósito de vida. Mas Fora em relação do a, tipo trabalho, assim, você disse caramba, isso? será que vai baixar o percentual de gordura daquela neurótica que estava lá no consultório? Porque tem gente que vai e não vai ter que baixar, porque não sei o quê, porque parará, porque se não baixar... Caramba, será que vai baixar? Será que vai baixar? Será que vai baixar? Né? Você faz assim, não tem mais isso, cara. Exatamente. Porque baixar ou não baixar, não diz hoje, nada. deixou de ser a condição, cara. Deixou de ser. Legal. Então, a pessoa que está ali na minha frente, ela já entendeu isso. Porque se ela não tivesse entendido, ela não tinha procurado. Perfeito. Saca? Isso que é legal Quando de eu você já decidi não formar. atender mais em consultório, eu consegui resolver isso. Ela só vai me procurar se ela topar isso. Se ela me procurou, ela já quebrou uma barreira. Topei. Eu quero isso que esse cara tá falando. Legal. Entendeu? Então, assim, eu só faço ajustar, alinhar as coisas, munir ela de conhecimento, construir o conhecimento junto com ela, para que ela saia dali pronta para o campo de batalha. Perfeito. Digamos assim. Entende?
E ela tem que vir, né, no caso, atrás dessa munição, já né, abrindo essa forma de Era, pensar, né, bom? era um desafio, Thiago. Imagina, eu quero emagrecer para o meu casamento, que é daqui a 2 meses. Como é que você Nossa, vai falar de vivi comportamento isso. alimentar para uma pessoa dessa? Uhum. Sabe o que é o Você, pior, bom? Eu você vai ficar escutei isso parecendo um semana idiota. Você passada. Eu escutei semana passada assim, Nutri, ai, vim, tal, 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 mas não fique bravo comigo. Era uma questão de casamento, um ano, e aí, né, não aconteceu e tal, e vai casar agora em novembro. E falou o seguinte, pegou tem tipo uns franquias que emagrece por aí, né? Nem sabia disso. Então, você vai, faz as sim, sessões de sim, sauna tem. e aplica lipo, não sei o quê, blá, blá, blá. Enfim, aqui na minha cidade abriu uma franquia dessas marcas. Se a pessoa falou assim, então, eu tô indo lá no negócio, tô dando tantas sessões, tal, 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 porque eu acho que é o que eu preciso até novembro. Porque pode tudo aqui, não vou conseguir, desse jeito. Mas assim, só para avisar você que depois do casamento eu volto. Eu volto. Porque daí quero fazer certinho. O negócio é assim. É sempre assim, a pessoa sabe que assim, não é o correto, assim, em vários termos aquilo ali, mas é a resposta rápida que ela precisa. Mas ela já sabe que no final não vai dar certo e ela volta. Então, assim, eu fico perguntando por que que essa pessoa está passando por isso? Né? Por que que ela já não quer, enfim, precisa de uma terapia ali, né? Ver que tá tudo bem, ela casar daquele jeito, não precisa estar naquele vestido daquela forma que ela idealiza, e que olha o caminho que ela vai fazer voltar, que depois, assim, sabe? É complexo, né? Me frustra, às vezes tem cliente que eu saio sem energia, eu falo, nossa, hoje Claro, foi pesado. claro, claro, claro. E isso que você falou, cara, é, é muito pesado, porque eu sempre falo isso que você falou em relação a as pessoas elas têm certeza, né? Elas, na verdade, elas constroem essa crença e, infelizmente, alguns profissionais ajudam a construir de que quando ela atingir o peso desejado, eu atingi, agora eu vou conseguir manter. Hum, Só que neurologicamente não dá. é impossível, né? Eu estava falando de jejum intermitente um dia desse, não por julgar o jejum intermitente, isso é outro questionamento, mas por achar que para a grande maioria das pessoas não é um processo sustentável, tá? Perfeito. Inclusive eu peguei um cliente meu uma vez e falei, mas faz mais de 6 meses que eu não engordo fazendo jejum intermitente. Beleza. Pouco tempo Você tem uma ainda. viagem marcada, não tem, com sua esposa? Ah, tenho. Tá. Você vai pra praia, né, Caribe e tal. Vão ficar no hotel inclusive, né? E ele já começou a ficar assim, sabe? Eu disse, mas esse hotel que você pegou é sem café da manhã, né? Não, cara, café da manhã lá é top. Mas você não faz jejum? Ah, mas só essas 2 semanas eu não vou fazer jejum, né? Ah, não. Tá bom. Então fala o seguinte, quando você passar as 2 semanas, você se pesa. E você vai ver a resposta que o seu corpo vai te dar. Perfeito. Então essa é a questão. E aí, um dia desses falando sobre jejum, eu recebi um direct de uma amiga minha, ela fez. Ah, mas eu me dei super bem com o jejum intermitente. Consegui perder o peso que eu queria perder. Mas que bom que você perdeu. E de coração, eu vou torcer para que você não volte a ganhar. Não é isso que os estudos mostram com 95% das pessoas, mas eu espero que você esteja fora dessa curva. De Vai que. coração. Vai Perfeito. que, né? Mas assim, gente, não dá, porque é impossível. Quando você submete a uma restrição pesada, infelizmente, você mexe com o seu metabolismo. Os estudos mostram hoje que em até 2 semanas você pode destruir seu metabolismo. Em 2 semanas de restrição severa. E, Uhum. infelizmente, eu até comento, Thiago, que se eu tivesse que fazer um doutorado para dizer, uma tese para dizer qual a causa do aumento da obesidade todo ano, seria esse. A minha tese eu ia estudar para provar que seria essa. Essas O que novas. acontece? Porque os estudos mostram que uma vez o metabolismo baixo, a pessoa pode levar até 6 meses para deixar aquele metabolismo normal de novo, com a Uhum. ressalva. Como é que ele vai deixar o metabolismo normal de novo?
aumentando comida paulatinamente. Só que você Comida, concorda exatamente. comigo que a grande esmagadora maioria das pessoas, quando engorda, ela nunca vai pensar em aumentar a Pessoal, caiu a live aqui, nem vi que horas eram. Vocês viram como tá, né? Interessante. Esperar o Al chegar aqui pra gente finalizar o raciocínio e se despedir de vocês. Tá, quem tava assistindo tava curtindo? Tava legal? Ótimo, né? O comportamento é muito bacana, é muito complexo e muito efetivo, na verdade. Vou ver se o Val volta aqui. Tá me ouvindo? Oi, Tati. Vou ver se o Val volta aqui, pessoal, pra ele, né? Concluir o raciocínio. A live aqui já tá disponível, tá? Eu já deixei aberta pra vocês. É só clicar nos stories aqui da Plenitude, dá pra assistir de novo. Aí o Val chegou aqui, ó. Fala, Val, caiu. Cara, o papo Eu tava nem tão vi bom que horas eram, cara. que a gente esqueceu da hora, né? Coisa boa, cara. Perfeito. Por favor, termine seu raciocínio. Eu tava falando de quê mesmo? Que Da 2025, obesidade, né? obesidade. Que os pesquisadores infelizmente preveem que até 2025 a gente vai chegar em 50% de obeso, gente. Infelizmente, essa é uma realidade bem desafiadora de ser mudada. Por quê? Porque as pessoas não querem mudar a mentalidade delas. É como você falou, as pessoas querem acreditar que, não, deixa eu fazer aqui o errado, deixa eu seguir aqui essa formulazinha, com essa pílulazinha X, comendo isso aqui, que quando eu conseguir, aí eu faço certo. Exatamente. Só que aí, esse aí eu faço certo, nunca vai vir. Porque, na verdade, ela está fazendo o caminho completamente errado. Ela está fazendo o processo completamente errado, ela está iniciando o processo errado, ela está gerando reações fisiológicas e produção de hormônios de forma errada. Então, não vai ter como eu corrigir aquilo em 2 semanas. Como é que eu vou corrigir uma coisa que em 2 semanas que os estudos mostram que tem gente que leva 6 meses? Não O dá. bacana que você comentou, no começo das lives, faz quase 2 meses, eu chamei o professor Fábio Lira, que estuda muito gordura, no Brasil, uma referência. Ele estava comentando o seguinte, que o problema não é o indivíduo emagrecer até o retorno, ou emagrecer nos primeiros meses, mas a ideia é que o nosso corpo, como você comentou brilhantemente, ele sempre quer voltar no maior peso. Mas assim, alguns estudos mostram que para manutenção do peso, para o nosso corpo reconhecer nosso peso como seu, tem que permanecer de 3 a 5 anos naquele peso. Então, assim, se emagreceu em 1 ano, querido, calma aí, né? Que se está no seu ambiente favorável, vamos ver se você consegue reagir num all-inclusive, né? Como que se molda com isso? E bacana também, Val, que faz umas 2 semanas isso, eu faço após com o lanche, né? Aí tava a Luciana e tal. Eles estavam comentando o seguinte, que há 33 anos, se não me engano, desde o boom da obesidade, nenhum país do mundo conseguiu reduzir nenhum índice. Ele só 33 aumenta. anos. 33, né? Ele só aumenta. Então, assim, e a tendência é só aumentar. Saiu agora o Vigitel, né? O Brasil piorou. Então, Piorou. assim, a tendência. E a gente nunca falou tanto de comida, né, Val? Nunca teve Exato, a gente está tanto. nesse paradoxo aí. Exatamente. Inclusive, é uma das causas, né, desse aumento. Exatamente. Essa Confunde, busca confunde demais. incessante pela beleza, essa obrigação de estar num padrão que na verdade não existe, mas as pessoas sentem essa necessidade de estar nesse padrão, né? Legal. Cara, a minha esposa mandou para mim ontem, eu nem parei para ler, que eu vou ler, é tanta coisa. Eu vou fazer um post sobre isso. Mas você deve ter, eu não vou citar nomes, claro, mas você deve ter visto que uma fulana aí Do mercado? Do brigou mercado? no mercado, porque a Eu pessoa tava vi. comprando. Fala Eu sério, vi. cara. Era bolo, eu acho, né? Fala sério, onde é que a gente vai chegar? Quer dizer, onde é que a gente chegou? A pessoa tá lá no mercado comprando o bolo dela. Verdade. Fazendo E stories outro se criticando. incomodou. Cara, fala Exatamente. sério, velho. Meu Deus do céu, é surreal isso, cara. É surreal. Surreal. É surreal. Então, assim, enquanto
a mentalidade for essa, e enquanto existirem pessoas pagando alguns milhões a pessoas como essa, né, a obesidade só vai aumentar. Né? Então, o que é que eu acho que fica de lição para a gente, profissionais, que realmente tem um propósito de vida? É fazer o que a gente acredita, né? É entregar o melhor que a gente pode entregar para que as pessoas sejam felizes dentro das condições dela, dentro do que ela considera ser feliz, dentro do que ela considera ser bom para ela. E não porque fulana ou ciclana faz, mas para você, o que é que é legal? O que é que te deixa feliz? Né? E muitas vezes, eu quero chegar em tal objetivo. Por que você quer chegar nesse objetivo? O que te motiva, né? Como é que vai ficar a tua vida quando você chegar nesse objetivo? O que é que vai mudar? Nunca parei para pensar nisso. E por que você quer chegar lá? Você nem sabe como. Você não tem um plano de ação para quando você chegar lá? O que é que vai mudar? Né? E eu estava escutando hoje o podcast que eu te falei e uma coisa ficou na minha cabeça: é o seguinte: cuidado com o que você quer que aconteça com a sua vida. Cuidado com os seus desejos. Porque existe o risco que eles aconteçam. E a grande pergunta é: será que você vai estar preparado para quando acontecer? Olha, bacana. Isso para tudo, né? Isso em tudo na vida. Isso se um cara que vira milionário da noite pro dia. Isso se um cara que ele passou a vida dele com sobrepeso, ele construiu uma personalidade com sobrepeso, né? E de repente ele se vê uma pessoa magra. E agora? O que é que você vai fazer? O que é que vai mudar? Qual é a sua postura? Quais as suas ações? Quais os lugares que você vai frequentar? Será que você está preparado para isso? O que você vai abdicar, né? O que você vai ter que... Você vai abdicar? Exatamente. Né? Como é que você vai se relacionar com as pessoas que você se relacionava, que você tinha já um grupo, digamos assim, que o ser humano ele vive em tribos, vive em grupos. Né? Será que aquelas pessoas que tinham o mesmo padrão estético que você tinha quando tinha um sobrepeso vão continuar lidando da mesma forma com você? Será que vale a pena pagar esse preço para ver? Então, assim, cara, o buraco é muito mais embaixo, velho. O buraco é muito mais embaixo. Entende? Perfeito. Uau, fantástico, cara. Minha cabeça tá dando um looping, assim, ó, tá? Que massa, velho. E eu acho que todo mundo aqui também. Bom, eu queria te agradecer pelo tempo. Queria dizer que estamos abertos aqui há mais dias até você aqui. Acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso na nutrição. Porque eu tô arrepiado, cara. A gente começa já a ver outras na nossa vida, na vida dos clientes. Porque justamente tá tudo aqui, né? As respostas estão aqui, a gente tem que saber procurar. Perfeito. E a questão da obesidade que você falou é até frustrante, porque assim, quando a gente vê um dado desse, 2025, 50% da população obesa, é algo que está próximo de acontecer. Né? E a gente só vê que aumenta, tá ali. Né? Você sai na rua, você olha no metrô, é gritante, assim, né? As escadas cheias, ninguém, aliás, rolante, né? Ninguém na escada subindo. As pessoas todas com sobrepeso, obesidade, ou enfim, com hábitos inadequados ali, é complicado. E a gente se segue falando, vamos atender, vou ganhar o meu aqui, vou embora. Porra, você sabe que não tá certo aquilo ali. Isso deixa a gente também com questionamentos a se fazer, né? Mas enfim, só para completar isso que você falou, cara, o que é que eu acho que tá faltando na grande maioria dos profissionais, infelizmente, é saberem qual é o propósito de vida deles, sabe? O que é que me move me acordar todos os dias e fazer com que eu vá dormir com a consciência tranquila? Se você não tem isso, não importa quantos zeros você tenha na conta, cara. Não importa quantos milhões você tenha na conta. Se você não tem um propósito definido, aqueles milhões vão ser vazios. Sabe? Eu fiz essa pergunta ao meu irmão é um cara da TI aí, que tem um mindset absurdo, assim. Só que é um cara que ficou muito nesse lado de intelectual da coisa. E eu perguntei para ele, cara, qual é o teu propósito? Ele fez, essa pergunta ecoa na minha cabeça todos os dias que eu vou dormir, porque eu não consigo responder. Legal. E aí eu devolvi uma pergunta, talvez tenha sido até um pouco forte, mas é até legal, que serve para todo mundo que está aqui hoje.
Cara, se você não tiver um propósito na vida, os milhões que você vão ter na sua conta vão ser vazios. O que é que você vai fazer com os milhões? Você não tem propósito de vida. Uhum. Entende? Então acho que fica aí essa mensagem para que as pessoas pensem e reflitam. Qual o seu propósito de vida? Perfeito. Acho que todo mundo, do menor ao maior, em todos os sentidos, necessita de um propósito. Porque é esse propósito que faz eu me direcionar de onde eu tô para onde eu quero chegar. Perfeito, Val. Que aula. Tamo junto, cara. Queria dizer pra você que, pô, fantástico. A primeira live já tá salva aqui. Eu vou deixar esse segundinho, a segunda parte também. Que acho que esse Perfeito. fechamento você conseguiu englobar e sensibilizar todo mundo e a mim também. E acho que é muito isso. A gente sempre tem que estar, né, não deixar no automático, na conduta clínica, inclusive, e esquecer o que a gente está fazendo. Ou por que a gente está aqui, né? Por que você está lendo um artigo? Por que você está trabalhando? Por que você está fazendo tudo isso? Qual que é o propósito disso? Então, eu queria dizer que vai ser um prazer te ver aqui novamente, vai ser um prazer te ver nos eventos da Plenitude. Venha para São Paulo. Mesmo. Obrigado. Só chamar, cara. Só chamar. Então, mais ordens. E, enfim, Val, eu queria te dizer uma boa semana, resto de semana, e até a próxima. Digo mesmo, Tiagão. Foi um prazer imenso, satisfação. E o que precisarem, tamo junto. É só chamar e ligar a câmera e a gente tá aí. Obrigadão, beleza? Val. Fica com Boa Deus, noite. cara. Abração, tchau, tchau. Boa noite pra você. Boa noite, gente. Tchau, pessoal.